Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça. E eu sou o Geraldo Zaran. Aê, Geraldo, o campeão voltou. O campeão voltou. E aí, como que você tá, meu amigo? Tudo bem? Pra quem não sabe, o Felipe tá gravando com um ídolozinho do São Paulo Futebol Clube atrás dele. Não sei o que isso quer dizer, mas enfim, seguimos. Tudo bem? Tudo bem, tô bem. Tô feliz em voltar, cara. Tava com saudade disso aqui. Eu também, cara, eu também. Acho que a gente passou um tempão aí sem gravar, né? Fizemos aquele episódio no final de 2023, aquela bagunça. E o carnaval atrapalhou um pouco aí, tivemos uns percalços. Soltamos uma brincadeira lá para os nossos apoiadores, fiéis escudeiros, né? Um episódio secreto aí. Mas é sempre bom, né? Bater esse papo, ter esse momento aqui na semana. Acho que é sempre proveitoso. Muito bom estar de volta, muito bom te ver. E olha, eu queria, antes de mais nada, começar já agradecendo a nossa rede de apoiadores e de apoiadoras, né? Que mantém aí firme, cobrando a gente, inclusive, cadê? Quando vai voltar? Algumas pessoas me escrevendo também no privado. Onde que vocês estão? Essas férias não acabam nunca. Queria agradecer a todo mundo que apoia o Chutando a Escada. E se você não apoia, Geraldo, como que essa pessoa pode se tornar apoiadora ou apoiador? O apoiador, ele começa quando ele começa divulgando a palavra do Chutando a Escada, né? Então compartilha aí o episódio nas suas redes, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, onde você circular, apoia o Chutando a Escada, divulga o Chutando a Escada. Se você quiser apoiar financeiramente a continuidade desse projeto, a gente aceita apoio pelo Patreon e pelo Catarse. Você pode entrar lá em catarse.me/chutando a escada ou também no Patreon procurar por Chutando a Escada. Vão ter os nossos planos de apoio, começa bem baratinho. Se você quiser fazer um apoio pontual ou recorrente, você pode mandar um pix para apoio@chutandoaescada.com.br. Se você fizer isso, escreve para a gente também, para a gente saber quem foi e poder agradecer, poder incluir você lá no nosso grupo de apoiadores do WhatsApp, tá bom? Tá ótimo. Então é isso aí. Apoia o Chutando a Escada, não deixe esse projeto morrer. E nós seguimos aqui firmes e fortes, até porque não falta assunto, né, Geraldo? A agenda internacional aí tá quente demais, com inúmeros assuntos, desde 2 anos de guerra na Ucrânia, eleição nos Estados Unidos, China, Lula e tantos outros temas aí que a gente vai discutir já. Mas é isso aí. Se você puder apoiar, então Chutando a Escada, entre lá em www.chutandoaescada.com/apoio. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Geraldo Zaran, eu queria começar te perguntando uma coisa aqui. Você é um especialista em Estados Unidos. Para quem não sabe ainda, o Geraldo, deixa eu começar já dando esse disclaimer. Ele tem dissertação e tese defendida sobre os Estados Unidos e acompanha o país já há muitos anos. Foi o fundador do Observatório de Políticos dos Estados Unidos, enfim. Tem um largo currículo. Ele não fala porque ele é modesto, mas eu falo por ele. E, Geraldo, a gente está acompanhando aí a corrida, né, presidencial. O Trump, enfim, parece que vai ser mesmo, a não ser que aconteça uma reviravolta sem precedentes, né? Parece que vai ser mesmo o candidato republicano. E o sinal, eu acho que mais forte disso foi justamente agora as primárias na Carolina do Sul, né? Onde a Nikki Haley, acho que era o lugar onde ela tinha mais chance de vencer, porque, se não me engano, é o estado, né? É o estado dela, né? Ela tem carreira política lá,
E foi uma derrota meio vexatória, né? Ela perdeu em casa, né? Perdeu em casa, e aí é isso, né? Ela já estava tentando se colocar, tentando viabilizar essa pré-candidatura. Os apoiadores, ela tem muito apoiador republicano, gente mais moderada, direita mais moderada, buscando uma alternativa para o Trump, né? Já isso desde a primeira eleição dele, etc. Só que para viabilizar essas candidaturas precisa de um pouco mais do que de boa vontade, né? E a hora que a Nikki Haley perde, isso já vinha sendo apontado, né, há bastante tempo. A hora que ela perde na Carolina do Sul, que é o estado dela, as coisas ficam bem difíceis, né? O Trump, não dá para dizer que ele vai ganhar de WO, porque, enfim, ele tem demonstrado força aí, mas ele tem demonstrado tanta força que ele está praticamente sem concorrente, né? O DeSantis já tinha pulado fora, né? Logo no começo, do mês. né? Uhum. E agora o único nome que tinha alguma condição era a própria Nikki Haley, mas perdendo em casa, eu imagino que ela deve abandonar a corrida. Eu não sei se ela vai levar isso muito adiante. Então acho que dá para falar com bastante segurança que o Trump será o candidato do Partido Republicano no próximo pleito. Não, com certeza ele será candidato, né, Felipe? Eu acho que ele vai ser candidato, muito provavelmente pelo Partido Republicano. Agora, ele tem uma série de processos judiciais. Isso que eu ia falar. No qual ele é réu, algumas condenações. Alguns estados já proibiram ele de concorrer na primária. Não que isso vai fazer alguma diferença para a indicação dele, mas isso pode abrir um precedente para alguns estados tirarem ele da urna na eleição presidencial. Agora é isso, né? Também tem alguma conversa de candidatos de terceira via. Então, enfim, talvez essa corrida não seja só entre o Trump e o Biden, ou pelo menos em todos os estados. Talvez tenha mais gente, né? O cenário eleitoral nos Estados Unidos ele é muito descentralizado. A legislação eleitoral é muito descentralizada. Então, existe a possibilidade de você ter candidatos de terceira via concorrendo em alguns estados, mas não em todos. Isso pode afetar o resultado final do colégio eleitoral, né? Resumindo, uma bagunça, né? É uma bagunça. Mas Geraldo, veja, as eleições nos Estados Unidos sempre ficam concentradas nas duas principais forças políticas partidárias. Seria uma mudança muito radical, né? Considerar uma terceira via, porque ela sempre existiu, mas ela sempre foi muito pequena a ponto de não ter impacto algum, né? Nas eleições, exceto em raros casos. São raros os casos. O último caso que o pessoal considera que teve algum impacto não foi o Ross Perot, né? Na primeira eleição do Bill Clinton, aí pelo lado oposto, né? Uma terceira via que teria atraído votos do George Bush pai, né? Atraído votos republicanos e dado ali ao Clinton algumas vitórias importantes em estados, né? Por conta do colégio eleitoral. Geraldo, agora só para lembrar aqui de cabeça, ele responde muitos casos, né? Você tem o primeiro é a tentativa de golpe lá, conspiração para anular resultado de eleição, toda aquela confusão, né, que a gente viu. Tem a coisa do desvio fiscal, né, a tentativa dele de subornar. A história é tão cabulosa que é até difícil de falar, né, cara? Ele tentou subornar uma atriz pornô, né, e aí ele usou um advogado e aí teve ali uma fraude fiscal, né? Ele usou dinheiro de campanha para pagar um advogado para fazer um acordo com uma moça que teria, enfim, que estaria prestando queixas contra ele, né? Enfim, enfim, a história é complexa, mas enfim, tem acusações portanto, de
extorsão na Geórgia, essa coisa de conspiração contra as eleições, tem fartas provas, mas, assim, eu não sei se tem força para torná-lo inelegível, né? Até por conta da complexidade do sistema dos Estados Unidos. Eu não sei como fica, como o Estado torna ele inelegível. E aí, quais são os desdobramentos disso? Bom, você tem que pensar no o funcionamento da eleição, né? Então, para o ouvinte aí, a eleição presidencial nos Estados Unidos, ela não é uma eleição, elas são 50 eleições, né? Cada estado faz a sua eleição e cada estado tem um peso no que a gente chama de colégio eleitoral. Então, nesse colégio eleitoral, os estados têm um determinado número de votos que são definidos por um critério populacional, proporcional à população, por censo a cada 10 anos. Então, os votos do colégio eleitoral são divididos, né? No dia da eleição acontecem as votações por estado e, na verdade, o candidato, enfim, o candidato eleito, ele tem que ganhar no estado e a hora que ele ganha no estado, ele leva os votos daquele colégio eleitoral. Quem ganhar mais votos do colégio eleitoral é eleito. Então não é o voto popular. Pode haver uma diferença entre o voto popular, o vencedor no voto popular e o vencedor no colégio eleitoral, né? Não sei se ficou claro. Então, nos Estados Unidos, ao todo, a gente tem 538 votos no colégio eleitoral. O candidato, para vencer, ele precisa ganhar 270 votos, né, ou 271 votos. E aí você tem as combinações, né, os estados mais populosos, Nova York, Califórnia, eles têm mais votos no colégio eleitoral, os estados menores têm menos, até estados que têm um voto só. Então, quando eu digo que é possível que o Trump não esteja na urna em todos os estados, isso não está definido ainda, mas o que pode acontecer é que se ele não estiver na urna em um desses estados, ele não ganha, automaticamente ele já perdeu os votos, ele nem disputa, né, os votos daquele colégio eleitoral, e aí a matemática dele fica mais complicada, né? Ele vai ter que chegar aos 270 votos sem aquele estado, exatamente. Complexa a situação ali, vamos ver como que essa situação vai desembolar nos próximos dias. Acho que tem alguns julgamentos marcados, né? Acho que o primeiro é o da fraude fiscal e vamos ver se isso vai ter algum impacto aí. Mas, enfim, veremos. Teremos que discutir bastante Estados Unidos esse ano, pelo visto, não é? E acho que a gente fala muito do Trump, mas tem o outro lado, né, Felipe? Porque a gente está terminando, aí vai completar 2024, 4 anos do governo do Joe Biden, né? Um governo que começou ali no meio da pandemia, né? A eleição foi em 2020, ele assumiu em 21, assumiu com um certo alívio, né? Por terem, enfim, afastado o Trump da presidência, com muita expectativa, de crescimento econômico, de renovação de investimentos, expectativa grande do campo progressista, principalmente a respeito de mudanças climáticas, da relação com os imigrantes, expectativa pela primeira vice-presidente mulher e negra nos Estados Unidos, né, a Kamala Harris, e muitas dessas expectativas ficaram só nisso, né? Também tem muita crítica a respeito do governo do Biden, e muita gente dentro do Partido Democrata criticando que ele está concorrendo à reeleição, né? Achando que esse desejo dele de concorrer, que é um negócio natural, que é um negócio que todos os presidentes querem, né? É raro algum presidente não tentar a reeleição. Me lembro aqui de cabeça, acho que do Jimmy Carter, Não, mentira, o Jimmy Carter tentou e foi derrotado. Foi derrotado. Foi o Lyndon Johnson que abriu mão de concorrer ali em meio ao escândalo do Watergate e tal, ele abriu mão de concorrer à reeleição. Então é raro isso acontecer, né? Mas tem muita gente dizendo que pela idade, pela perspectiva de embate dele com o Trump
que ele deveria ter aberto mão por uma liderança mais nova, mas a gente também não tem clareza de quem é essa liderança, né? Eu acho que uma outra conta aí é essa. Se houvesse uma liderança despontando no Partido Democrata, com aceitação popular, com perspectiva de vencer o Trump com facilidade, talvez essa conta fosse diferente, mas os Estados Unidos também estão aprisionados, num certo sentido, nessa falta de renovação de quadros, né? Que é um pouco o que a gente tem visto aqui no Brasil também, acho que com alguns matizes e tal, mas então a gente tem que ter esse olhar também para o outro lado, né? Tem a questão do Trump, como é que ele vai conduzir essa campanha em meio, né, a todos esses processos, etc. Será que esses processos atrapalham, será que ajudam ele, né? Num certo sentido, isso é mídia gratuita, é exposição gratuita, deve ter um efeito de proteção do líder, né? Quanto mais as pessoas falam mal dele, mais os apoiadores vão fincar o pé. Mas também tem a questão do Joe Biden, né? Vão se completar 4 anos de governo, no papel dele no Partido Democrata, nessa construção de novas lideranças, etc. Ô, Geraldo, lembro que lá atrás, quando a gente gravou sobre Biden como candidato democrata, a gente até gravou um episódio duro, assim, criticando inclusive o Biden lá atrás, mas havia uma expectativa de que a Kamala Harris seria talvez a renovação, né, e que haveria a possibilidade dela concorrer no segundo mandato, né? Herdar o mandato, né, é algo que se discutia lá atrás. Mas nesses 4 anos ela ficou muito na sombra, né, do Biden e não emplacou, né, pelo visto. O comentário, você ouve muita coisa, né? Acho que tem uma crítica. Ela não emplacou, isso é certo. Ela não tem um apelo popular. Muita gente diz que ela é mais antipática, que ela não sabe fazer campanha, que ela não tem, enfim, não tem esse apelo, né, que muitos políticos têm, de esse jeito com o público, de falar com o público e tal. Essa é uma parte da crítica. Tem uma outra parte da crítica que diz que ela também não é tão progressista assim, né? Que ela tem lugar de fala, imagem de uma mulher negra, etc., mas que ela não é tão progressista assim e que o histórico... Ela era procuradora de justiça, né? E que o histórico dela como procuradora de justiça é um histórico duro, que também de condenações, enfim, em temas que uma parcela do eleitorado democrata não acha, enfim, não está tão de acordo com os posicionamentos políticos dela, né? Eu já acho que é misoginia e sexismo mesmo. Assim, eu acho que essa quer dizer, quando se fala, ela não tem trejeito, ela não é agradável, ela não é... Como se o Biden fosse muito super simpático, né? Ou que outros políticos fossem super simpáticos. E aí eu volto, assim, isso é chute, né? Você falou que eu sou especialista, eu já fui especialista nos Estados Unidos, faz muito tempo que eu não sou. Tô meio aposentado, mas basta você ver o jeito como a mídia tratava a Hillary, né? Que na época houve alguém deu esse quote na época, né? Que a derrota da Hillary pro Trump mostrava como os Estados Unidos eram mais sexistas do que racistas. E eles são racistas pra caramba, né? O quote era um pouco esse, né? Quer dizer, a Hillary perdeu uma eleição que deveria ser ganha, né? Pelo perfil do candidato, ela está sucedendo o Obama, que largou o governo com altos índices de aprovação, altos índices de emprego, etc., e ela sofre ali um tipo de campanha que outros políticos homens não enfrentariam. Eu acho que tem um pouco da mesma coisa agora, né? Enfim, mas isso é meu pitaco aqui. Eu acho que boa parte dos baixos índices de aprovação da Kamala Harris estão relacionados com o fato dela ser a Kamala Harris, né? Enfim, mas esse aqui é meu pitaco.
Não, mas é um bom pitaco, né? E ela, pelo que eu me lembro, assim, um dos temas que ela comprou assim, pessoalmente foi justamente a questão da imigração ilegal, né? Você lembra disso? 2021, 22, ela fez inclusive falas muito duras, né, contra a imigração ilegal, e adotando ali a política de, sabe, de monitoramento de fronteira e tal, com uma roupagem nova, mas muito parecida com o que o Trump vinha fazendo com Build the Wall e coisas do gênero. E eu me lembro que ela foi muito criticada pelas alas mais progressistas do Partido Democrata também, por ter essa postura bastante conservadora na questão da imigração ilegal. E agora ela também tem a questão agora, uma questão sensível para o partido todo, né? É a questão do que ocorre na faixa de Gaza, né? Então a Câmara também foi para a Alemanha buscar ajuda, também no contexto ali de contenção da Rússia e todo esse contexto. Mas esse é um outro assunto bastante complexo, né, para a candidatura, né, do Partido Democrata como um todo. Eu me lembro que eu acho que é um dos capítulos assim que eu considerei bastante bizarro, né? No auge da crise ali, não que ela tenha terminado, infelizmente, ela permanece, mas houve uma. Acho que a mente cauterizou assim, de umas pessoas, né, que agora relativizam mais o que está acontecendo na faixa de Gaza. Mas enfim, você lembra daquele ataque a um hospital? Não me lembro exatamente o nome. Sim. Então, o Biden pousou em Tel Aviv horas depois do ataque naquele hospital, né? E quando estava todo mundo questionando, assim, o governo de Netanyahu e a incursão de Israel ali em Gaza, os bombardeios e tal, já denunciando genocídio e tudo isso, ele vai pessoalmente, né? E manifesta apoio, não se encontra com mais ninguém, porque todo mundo cancelou, né, a agenda, e ele volta, então ele faz um bate e volta. Eu achei aquilo assim, algo inédito, assim, né, um apoio de primeira hora nesse nível, assim, do presidente ir até o local. Mas eu tô colocando isso justamente para te perguntar, né, porque o Biden, ele tem dado esses sinais aparentemente contraditórios, ao mesmo tempo que defende, né, a existência de um Estado palestino, dá um apoio incondicional ao Netanyahu, que já verbalizou diversas vezes que não que a hipótese de 2 estados não está colocada na mesa, né? Ao mesmo tempo que, portanto, sei lá, aprova um pacote, acho que foi de 50, não, para Israel foi algo em torno de 10 bilhões, né? Naquele pacote, último pacote, e aí tem também sinais de que está trabalhando para um cessar-fogo. Como que você tem visto essa questão? Você acha que esse ponto pode ser meio que um calcanhar de Aquiles aí na corrida eleitoral? Não, eu acho que ele já é um calcanhar de Aquiles, né? Eu acho que toda essa falta de entusiasmo que você está vendo da base democrata em relação à candidatura do Biden, boa parte dela é derivada desse posicionamento pró-Israel, né? Quase que incondicional. E esse é um tema, enfim, muito caro para a base, principalmente para a ala mais jovem do Partido Democrata. A gente vive uma era, essa geração atual ela tem falta de símbolos, né? Falta de causas para lutar, enfim, né? Você pensa no período da Guerra Fria e tal, vários conflitos, vários lideranças internacionais, mártires e tal. Sobrou muito pouca coisa para a geração atual, né? A gente tem mudanças climáticas, né? Que é uma causa que a juventude está engajada. Dos conflitos globais, né? O que causa mais comoção ainda é a questão palestina, né? Então, a questão palestina tem um peso muito grande para essa juventude, para essa parcela mais progressista do Partido Democrata. A grande questão é se, na hora da urna, se essa juventude vai votar no Biden tapando o nariz, né? Fechando o olho, tapando o nariz, mas vai votar no Biden porque é a única opção deles, né? Lógico.
ou não. E aí você tem que lembrar que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Então, muita gente pode decidir ficar em casa, né? Pode decidir não comparecer. Essa foi uma das estratégias do Trump na vitória sobre a Hillary em 2016, né? Convencer as pessoas que não valia a pena sair para votar na Hillary, né? Que era melhor deixar os outros decidirem, etc. Então, essa estratégia ela pode se repetir, né? Uhum. Não, pode sim. Enquanto isso, já são mais de 30 mil mortes só na faixa de Gaza, né? E tem todo um movimento agora de criar ali um cessar-fogo, né? E aí o Biden está pessoalmente envolvido nisso. Também eu acho que a questão eleitoral ali é um dos motivadores para essa inflexão do governo dos Estados Unidos, que não é uma baita inflexão, né? Enfim, considerando esse apoio incondicional, como você mencionou. E, cara, olha, um outro tema na agenda aí também que chamou atenção, os comentaristas de primeira hora aí, vários, né, comprando teses das mais diferentes. E aqui, obviamente, eu me refiro à fala do Lula, né, que foi bastante contundente. Então, a primeira fala na Etiópia, onde ele faz uma comparação ali também meio atabalhoada, né, mas dizendo claramente que ele entendia que o que acontece na faixa de Gaza é um genocídio. E aí teve, enfim, tweets do Netanyahu em português, né? E o embaixador de Israel aqui também. Ele não foi na marcha lá do Bolsonaro, não, né? Olha, eu acho que alguém comentou lá no nosso grupo, né? Se ele tomasse partido de uma disputa política no Brasil, era caso dele já ir direto de volta para casa, né? Era da Paulista direto para Guarulhos, né? Para pegar o avião. Mas sobre a fala do Lula, Felipe, eu acho que tem algumas coisas muito simples para serem pontuadas, né? Primeiro a gente tem que ouvir a fala. E ouvir mais do que os 30 segundos que ele fala o nome do Hitler, né? Então, eu vou até ver se a gente consegue pôr o áudio aqui para os ouvintes. Não, então vamos ouvir? Quando eu vejo o Mundo Rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Ora, se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura-se que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária para um povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. O Brasil não apenas afirmou que vai dar contribuição, eu não posso dizer quanto, porque não é o presidente que decide. É preciso ver quem é que cuida disso no governo para saber quanto é que vai dar. O Brasil disse que vai defender na ONU a definição do Estado palestino ser reconhecido definitivamente como Estado pleno e soberano. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino. É preciso parar de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Então, se você ouve a fala completa, ou pelo menos um trecho maior,
você percebe que, primeiro, que o que o Lula está criticando ali é a postura dos outros países, né? Países que suspenderam o financiamento da Autoridade Palestina, pararam de mandar dinheiro para o governo dos territórios ocupados, e aí a questão é essa, né? Mas então se o governo da Autoridade Palestina, se a autoridade no local é o Hamas, então eu não vou mandar dinheiro para o Hamas. Bom, mas aí você também não está mandando dinheiro para toda a população local, né? Então é isso que o Lula está criticando a priori. Falando assim, olha, essa comunidade internacional está faltando um pouco de empatia, está faltando um pouco de coração. Se há um problema, se resolve o problema, mas quem tem que pagar pelo problema não é a população sofrendo, né? Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto é esse que você falou, ele critica o genocídio, ele critica os crimes de guerra que estão sendo cometidos por Israel na faixa de Gaza. E aí vale aquela máxima, né? 2 erros não dão um acerto, né? Então, os atos do Hamas em outubro do ano passado foram atos terroristas explícitos, foram crimes, enfim, você pode usar aí a terminologia que você quiser. O fato de que a população de Israel sofreu esse atentado não justifica, não dá licença para Israel cometer crimes de guerra dentro da faixa de Gaza, né? É por isso que existe o direito internacional, é por isso que existe o direito à guerra, é por isso que existem as convenções de Genebra, por aí vai. Eu, particularmente, não gosto da terminologia genocídio. E aí é a minha opinião de meio leigo, meio conhecedor do assunto, né? Eu acho que a barra do que legalmente a gente considera genocídio, ela é muito alta. Talvez existam alguns elementos na política de Israel para a faixa de Gaza que possam dar essa característica de genocídio, mas eu acho que não estão todos presentes, né? Acho que não é a eliminação sistemática de um povo, apesar por declarações, apesar de ter muita gente que gostaria que isso fosse feito, né? Mas eu acho que isso é menos importante, porque tem um monte de crime de guerra, ali tem punição em massa, tem um monte de crime de guerra, de crime contra a humanidade, mesmo sem chegar no genocídio, né? Tem um caso na Corte Internacional, agora eu não sei se é no Tribunal Penal Internacional ou na Corte Internacional de Justiça. Acho que é na Corte Internacional de Justiça, né? Eu acho que sim. Que a África do Sul abriu contra Israel, denunciando um ato de genocídio, isso está sendo apurado, tem 50 e tantos países como partes no processo, e o Lula se juntou a esse coro, né? Existem crimes de guerra acontecendo e, na opinião dele, no posicionamento, mais do que na opinião, no posicionamento dele, existe um genocídio acontecendo. E aí ele dá aquela fala ali que a gente nunca vai saber até aí me parecia o discurso muito bem ensaiado, um discurso programado, um discurso para recolocar o Brasil no centro da discussão internacional como ator, como parte ativa, né? A gente falava muito da política externa do Celso Amorim, né? Altiva e ativa. Eu acho que é esse o marco. O Lula está tentando recolocar, depois de anos de síndrome de cachorro vira-lata, de abaixar a cabeça, o Lula está tentando recolocar o Brasil no centro do cenário internacional. Essa fala ela tem que ser vista dessa maneira, né? E aí ele faz aquele comentário sobre o Hitler, né? Isso nunca aconteceu antes na história, aconteceu sim quando Hitler decidiu matar os judeus. Aí, assim, eu brinco aqui em casa, né? Acho que assim, chamou o Hitler na conversa é porque você perdeu o argumento, né? É um argumento muito extremista. Nem o Lula, nem ninguém, nem a gente aqui vai disputar os fatos históricos, né? E assim, historicamente, factualmente falando, o que está acontecendo na faixa de Gaza hoje é muito diferente do Holocausto, ponto, né? Você está falando nas estimativas do próprio Hamas, aí 30 mil pessoas contra 5, 6 milhões de judeus mortos. Então, factualmente, essa comparação ela não cabe. Isso é muito tranquilo de se dizer, né? Agora, o Lula não é historiador, né? E aí digo isso nem tanto para falar do desconhecimento do fato, mas da função do discurso, né? O Lula é um político. Então, quando ele cita Hitler,
Aquilo é um discurso político, ele não é um discurso histórico, acadêmico, factual, nada. Tem uma função política. A função política qual é? Gerar mobilização, né? Então, a fala ela tem que ser vista sob esse prisma, né? Ela foi eficiente em gerar mobilização, enfim, factual ela não é, mas ela serviu a sua função política. E aí a gente pode elencar algumas dessas funções políticas. Uma eu acabei de mencionar, colocar o Brasil no centro de novo da pauta internacional, como mediador, como parte, como um país que quer ter as suas opiniões ouvidas. Um outro elemento que a gente pode levantar aqui é dar uma satisfação para a sua base, né? A gente acabou de falar aqui do Biden, que está perdendo voto, que está sofrendo críticas dentro dos Estados Unidos por não tomar uma posição pró-Palestina, ou pelo menos mais neutra. O Lula tomou uma posição muito clara e muito forte. Se um objetivo é colocar o Brasil no centro do debate externamente, um outro objetivo é dar uma posição para sua base domesticamente, né? Agora, também tem consequências. Então, toda essa reação da mídia que a gente viu é uma consequência. O Lula fez isso há uma semana de um ato... Sim, ele esquenta o ato, né? Ele esquenta o ato de um ato pró-Bolsonaro. Pró-Bolsonaro. O Bolsonaro, que na minha visão estava nas cordas, né? Depois das operações da Polícia Federal, ganhou aí de lambuja a mobilização da base evangélica, que é uma base pró-Israel. Pró-Israel. Meio sem saber por quê e tal, ou meio porque o pastor mandou. Mas existe essa relação, né? Então ele também despertou aí tendências ou despertou movimentos muito críticos à fala dele, né? Acho que a gente tem que julgar por aí, né? Não se está certo ou errado, se ele, enfim, claro, factualmente não faz sentido nenhum, mas a fala ela não é para ser factual, ela é um elemento político, né? A gente já discutiu aqui várias vezes o problema do conceito ou do termo genocídio, né? É um termo que ele faz parte dos discursos, como você colocou bem, e por outro lado ele é um conceito que também é muito fácil de ser esvaziado em qualquer debate, porque, veja, é uma palavra meio maldita, tanto pelo que ela representa, né, mas também pela precisão conceitual. Então, ao mesmo tempo, tudo pode ser genocídio, que é um problema, e um problema tão grave quanto é também a palavra não ter nenhum uso, porque nada pode ser considerado genocídio. Tecnicamente, a definição que a ONU dá, se não me engano, na Convenção das Nações Unidas para prevenção ao genocídio, que a gente já discutiu aqui com o Heitor Loureiro, né, que teve aqui, já fala bastante do genocídio armênio e conta um pouco essa história para a gente. Uma das possibilidades é justamente essa ameaça à vida de membros de um grupo com capacidade de destruí-lo total ou parcialmente, né? Se você pega essa definição e compara com o que acontece na faixa de Gaza, penso eu, como um leigo, que tecnicamente não é um erro caracterizar aquilo como um genocídio em curso, né? Crime de guerra, eu acho que ninguém sério discorda, né? Porque a gente está vendo isso o tempo inteiro. As imagens, eu não consigo ver, cara. Eu me desperta assim sentimentos do que não poderia ser diferente. Mas eu queria só chamar a atenção a esse ponto, né? Porque, embora a comparação, como eu disse aqui, atabalhoada com Hitler, eu acho que mais prejudicou do que ajudou no argumento do Lula, a caracterização como genocídio, tecnicamente, ela não está errada. Ela não está errada. Ela, claro, é uma disputa política sobre o uso do termo, e tanto que o Lula ele compra de novo, né? Ele faz um segundo discurso depois de toda a repercussão que deu na imprensa, não só brasileira, mas na imprensa mundial, né? Ele num encontro, se não me engano, você lembra do que foi? Da Petrobras, alguma coisa assim, num encontro que aconteceu, ele truca, ele fala de novo, não, é genocídio, ele faz assim, olha, se isso não é genocídio, eu já não sei mais
né, o que pode ser, e também não me acusem de ter uma postura hipócrita nesse tema. Eu acho que é até importante ouvir o áudio dele também nesse segundo discurso. Roda aí pra gente, Felipe. Quero dizer para vocês que da mesma forma que eu disse quando estava preso, que não aceitava acordo para sair da cadeia, porque eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, eu quero dizer para vocês agora, eu não troco a minha dignidade pela falsidade, e quero dizer para vocês que eu sou favorável à criação do Estado palestino livre e soberano. Que possa esse Estado palestino viver em harmonia com o Estado de Israel. E quero dizer mais, o que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças. Não tente interpretar a entrevista que eu dei na Etiópia. Leia a entrevista. Leia a entrevista ao invés de ficar me julgando pelo que disse o primeiro-ministro de Israel. O que está acontecendo em Israel é um genocídio. São milhares de crianças mortas, milhares desaparecidas. E não está morrendo soldado, está morrendo mulheres e crianças dentro do hospital. Se isso não é genocídio, eu não sei o que é genocídio. Então, veja, ele truca, né, ele banca a despeito de toda a pressão ali da imprensa, da grande imprensa brasileira, enfim, da própria diplomacia de Israel. E vamos ver as implicações disso, né? Tem agora a tentativa de um cessar-fogo, encabeçada aí pelo Biden. Vamos aguardar os próximos capítulos. Um dia eu queria gravar só sobre o relatório, o dossiê de Israel, que comprometeu a UNRWA, né, que é a missão ali da ONU na faixa de Gaza, que comprometeu aquela missão relacionando ali a ONU com o Hamas. Esse é um capítulo, eu acho, bastante importante, assim, porque veja, as provas, todo mundo repercutiu isso, acho que todo mundo ouviu falar disso, né? Só que as provas saem exclusivamente da inteligência de Israel, né? Mas esse é um ponto, acho que um dia a gente poderia chamar aqui um especialista para falar sobre isso. O Lula também menciona isso no primeiro discurso dele. Mas, Geraldo, faz sentido isso? Faz sentido isso, Geraldo? Faz sentido. Eu acho que é uma discussão, né? De novo, esse caso tá sendo julgado lá em Haia, né? O artigo 2 da convenção aí que você mencionou entende-se por genocídio os atos abaixo indicados cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, e aí seguem os crimes, né? Assassinato de membros do grupo, atentado grave à integridade física e mental, submissão deliberada do grupo a condições de existência que acarretarão na sua destruição física, medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo e transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Essa é a definição da Convenção de 48, né? Aí aí existe essa barra aí, vamos ver o que a África do Sul e os países que estão gerando evidências aí conseguem convencer os juízes da corte. É isso aí. Olha só, Geraldo, a gente nem falou de Ucrânia, hein? Já são 2 anos de guerra. E todos os assuntos estão mais ou menos ligados, né? O interessante é que nessa conjuntura de crise, o Putin dá aquela entrevista, né, ao Tucson, que meio que chacoalha um pouco até o jogo eleitoral nos Estados Unidos, e o Trump faz uma fala dura em relação à OTAN, né, pró-Putin, um negócio meio esquisito, né? O que fez, inclusive, que a Kamala Harris fosse para a Alemanha, né, para manifestar o apoio dos Estados Unidos à OTAN. E nesse contexto todo, nós temos aí em pleno vapor a ampliação da OTAN. Ano passado, né, a Finlândia, esse ano a Suécia. Então tem movimentos de placas tectônicas acontecendo aí, né? E também uma outra coisa que
até circulou bastante lá no nosso grupo de apoiadores, é que as sanções econômicas não fazem efeito, né? Nenhum, assim, claro, faz um efeito, mas assim, mínimo, né, na economia russa, de modo que esse Ocidente expandido fica sem muitos instrumentos para poder estrangular via economia, né, o Putin. Enfim, talvez essa seja uma das questões mais difíceis da gente desenrolar ou fazer algum tipo de previsão minimamente coerente, né? Eu vou comentar sobre 2 aspectos. Acho que primeiro, essa expansão da OTAN, ela é histórica, não por ser uma expansão, porque a OTAN já se expandiu diversas vezes desde o fim da Guerra Fria, né? A primeira delas incorporando o território da Alemanha Oriental, né? Enfim, a OTAN já tinha se expandido antes para incorporar a Espanha e Portugal, etc., mas a expansão mais marcada para incorporar o território da Alemanha Oriental, e a partir daí continuou se expandindo sempre a leste, né? Países Bálticos, República Tcheca, Hungria, Polônia, etc. Eu acho que essa incorporação da Finlândia, que acabou de ser aprovada, né? Perdão, a da Suécia acabou de ser aprovada, né? Suécia, isso. Ela é significativa porque Finlândia e Suécia eram países que historicamente se mantinham neutros, né? Ou mantinham, enfim, mantinham a sua segurança por conta própria, né? Isso mudou, né? Eu acho que é marcado. Você imagine isso, né? Países que, durante a Guerra Fria, no ápice do conflito nuclear, do conflito bipolar, se sentiam confortáveis em manter a sua política de segurança autônoma. E hoje, em 2024, decidem não mais manter essa autonomia. Alguma coisa tem. Eu não sei, aí eu realmente não sei, né? Se é a percepção de uma determinada agressividade ou expansionismo russo, que é o motivo principal, né, dessa mudança de posição, ou se é um discurso liberal, uma concepção ideológica totalizante, né, de incorporação na União Europeia, na OTAN, e um pouco dessa ideia de que se não está conosco, está contra nós e tal. Eu acho que devem ter elementos das duas coisas, mas é notório, né? Se você pensar que eram países não alinhados, que mantinham... Uma vez eu disse para alguém que a Finlândia era neutra, o cara falou que se eu estivesse na Finlândia eu ia apanhar, né? Que os finlandeses tinham muito orgulho de ter derrotado os russos na Guerra de Inverno e etc. Mas então vou chamar de autonomia aqui da sua questão. Eram países autônomos na sua questão de segurança, e não são mais, né? Estão tomando essa decisão de se integrar à OTAN. A Suécia, em particular, tem um poderio militar considerável, né? Tecnologia militar, caças. A gente quase comprou uns caças suecos aí. Não, a gente comprou. E ganharam, né? No final das contas, a gente ganhou. No final das contas, foi o Gripen, né? Então, acho que isso é algo a ser marcado. Não é trivial essa expansão. A outra questão é como fica a relação Estados Unidos, Rússia e OTAN, ou Estados Unidos, Rússia e Europa, com um retorno ao poder do Trump. E isso aí é uma questão que eu não sei nem por onde... Porque, veja, a animosidade entre Estados Unidos e Rússia, ela é histórica, né? Ela começa ali em meados do século XX, ou, enfim, depois da Revolução Russa. Lutam juntos a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista, mas a partir dali, né, a partir de 47, você estabelece essa rivalidade. Houve uma determinada aproximação no final da Guerra Fria, né, ali começo, meados dos anos 90, que para os russos depois isso foi reinterpretado como um período de humilhação, né, um período em que a Rússia teve que aceitar concessões e compromissos, achando que havia alguma coisa em troca e não veio nada, ou veio muito pouco. E desde então, desde a emergência do Putin, você tem a renovação
dessa disputa, às vezes com alguma maquiagem de integração, de incorporação. A Rússia faz parte do G8 e tal. Eu expande o G7 para o G8. Mas o encontro dos ministros de finanças não, continua sendo só G7, blá, blá, blá. Então, essa disputa, ela existe e ela está arraigada no seio político, no imaginário norte-americano, em próprias instituições, como o Exército Americano, como a OTAN, enfim, né? Isso aí está lá. É muito difícil para qualquer político adotar uma postura diferente dessa, adotar uma postura que não seja de enfrentamento com a Rússia. Se você tentar, me lembro, enfim, o Clinton tentou fazer reaproximação, o Obama e a Hillary tentaram fazer reaproximação, todos eles pagaram custos políticos por tentar fazer esse tipo de reaproximação, né? Então, enfim, essa tensão, ela existe, né? Ela faz parte dos programas de armamento, de desenvolvimento tecnológico, pesquisa e desenvolvimento, etc. Por outro lado, o Trump, uma figura política única, né? Que diversas vezes já demonstrou admiração, vamos dizer assim, né? Pela Rússia e pelo Vladimir Putin, que muitas vezes já colocou os seus parceiros da OTAN contra a parede. O Trump, quando era presidente, ameaçou tirar financiamento da OTAN se os europeus não pagassem mais, etc. Então, como é que fica esse tipo de liderança, que se ele realmente for eleito, né, vai ser eleito com um mandato popular para fazer o que ele bem quiser, né? Porque você imagina isso, né? O cara tem 4 processos na justiça, vai concorrer, ainda ganha, vai se sentir empoderado com um mandato popular para fazer o que quiser. Com o Putin do outro lado, né, tendo invadido a Ucrânia, os americanos já passaram 2 anos apoiando financeiramente a Ucrânia para pouco resultado. Ameaçam, enfim, eu não consigo entender ou visualizar quem ganha nessa disputa de força. Será que é o establishment americano que vai dizer, olha, você pode fazer tudo, você pode separar pai e criança na imigração, você pode falar mais, mas fazer as pazes com o Putin você não pode? Ou será que o Trump vai conseguir passar por cima disso e de alguma maneira, convencer a população americana e a ucraniana, né? Bom, a ucraniana acho que não, enfim. Mas não, vamos encerrar a guerra mesmo e vamos fazer umas concessões territoriais aqui para o Putin, vamos levantar essas sanções e eu tô perdido, né? Deixa eu te trazer um elemento aqui, porque não que ele seja definitivo, mas eu acho que traz mais um capítulo aí nessa complexidade. Que eu estava vendo os dados dos gastos militares global, né? Teve um relatório que foi publicado ontem pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. E assim, basicamente a OTAN tem metade dos gastos militares do mundo todo, né? Então acima de 1,1 trilhão de dólares, né? Os Estados Unidos, então, sozinhos representam 40%, tudo que é gasto, e mais 17,3% dos outros membros da OTAN. A China tem 10% dos gastos globais, a Rússia tem 4,8%. E os gastos aumentaram bastante depois do início da guerra na Ucrânia, né? Algo em torno de 9% cresce aí depois do início da guerra. A expectativa é que cresça nessa mesma margem agora em 2024. Então, são os Estados Unidos, veja, 900 bilhões de dólares só com gastos militares, né? E isso tem gerado um efeito bastante importante no que a gente chama lá, né, já há bastante tempo, de complexo industrial militar nos Estados Unidos. Então tem, por exemplo, o setor aéreo, de defesa aérea nos Estados Unidos está crescendo aí na casa dos 17%, né? Ao ano desde o início da guerra. Então, quando você cita o establishment, quando você cita, né, como que isso pode impactar o jogo político doméstico, tem muita grana envolvida.
é muita grana envolvida. Isso sem mencionar, né, as empresas inglesas e tantas outras importantes empresas ali na Europa. Tem esse outro elemento aí, né, Geraldo, que coloca também uma pulguinha atrás da orelha. A guerra da Ucrânia, além de tudo, ela fomenta uma política de inovação industrial nos Estados Unidos, né? Isso não é teoria da conspiração, os dados estão aí para dizer como que funciona o complexo industrial militar por lá. Acho que esse é um tema também que a gente vai ter que olhar com calma, não é? Não, é exatamente isso, né? Quando eu tô falando aqui, quem que vence nessa disputa de forças você vai convencer o establishment que pode fazer as pazes com o Putin e parar de investir em drone, parar de investir em inteligência artificial, parar de investir em novos artefatos, né, militares e tal. Cortar financiamento, né? Porque na prática é isso, né? Pode fazer as pazes com o Putin e tirar o financiamento desse. Eu não tenho... Enfim, acho que vai ser difícil, né? Talvez a solução seja achar outro inimigo, né? Direcionar para outro lado e tal. Mas desse grupo de política externa do Trump, é difícil prever o que vem, ou o que vem com alguma coerência. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. The devil on my right says live your life. The angel in the night, ready straight off a motorhome. Like to say so better again, I'm an honest of empathy, I'm gonna take you down this time. Let's go for the better. Muito bom, Geraldo. O que você recomenda aí de filme pra eu ver? Série? Fala aí. O que você tá vendo aí que você acha bom? Olha, um pouco antes aqui do carnaval, eu comecei a assistir uma série da Globoplay chamada Vale o Escrito. Já ouviu falar dessa, não? Não, Vale o quê? Vale o Escrito? Vale o Escrito. Vale o Escrito é uma série em 7 episódios sobre o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Olha só. E eu tenho uma parte da minha família lá no Rio, né? Bicheiro também? Então... Não. Contraventor. Não são contraventores. Mas olha, E aí a gente começou a assistir logo antes do carnaval, tem toda essa relação do bicho do jogo com as escolas de samba. É uma aula de Brasil, viu? Você entender... da onde vem o jogo já começa com esse elemento classista e racista da sociedade brasileira, né? A proibição do jogo, porque era um jogo da população pobre, da população negra, da população periférica, e a partir daí, enfim, segue até essa relação mais recente do jogo com a milícia, com as disputas de território, enfim. Fica a recomendação. Muita gente já viu essa série, não é novidade nenhuma, não. Ganhou bastante repercussão. Mas vale o escrito na Globoplay. E você, tem alguma coisa para recomendar? Tenho sim, cara. Não é tão cult quanto a sua, mas eu gostei muito. Você já viu uma série chamada O Urso? É a do restaurante? Isso, essa. Você já viu? Não, eu aqui em casa tem séries que eu assisto, tem séries que eu assisto transversalmente porque a Carol assiste, né? É o caso, então. O caso dessa. Olha, eu achei essa série muito boa. É a história de um chefe, né? É uma comédia meio... um drama, um tom assim, me pareceu comédia, uma série mas... bem agoniante. Eu não sei se eu chamaria de comédia, não, mas enfim. Ele tenta reproduzir ali, né, um pouco o estresse do cotidiano de um chefe de cozinha, mas é sobretudo um romance, eu acho, né? Como eu sou um cara apaixonado, eu diria que vocês têm que assistir. É a melhor coisa que eu vi nos últimos tempos aí,
Recomendo demais. O Urso, se eu não me engano, tá disponível na Star Plus. Paga nós aí, Star Plus. Eu assinei pra ver o jogo de São Paulo e passei raiva. Mas pelo menos eu vi o Urso. Depois eu cancelei. Boa. Valeu, Geraldo. Obrigado, cara, pelo papo. Valeu, Felipe. A gente se vê semana que vem? Se vê semana que vem. Se vê semana que vem. Estaremos aqui semana que vem. The world that makes sense to me changed so violent, I'm gonna burn down this time. Let's go for a minute. Calculate what's mine. Let's go for a minute. Yeah. Let's go for a minute. Running out of time. Out of time. We're out of time. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.